o futuro da energia no Brasil? Apesar de o setor de óleo e gás ser importante para a economia do Rio de Janeiro, tem crescido o investimento no uso de fontes renováveis e limpas. Nesse cenário, o que está em jogo é a adaptação que os países estão fazendo para enfrentar o desafio das mudanças climáticas e frear o aquecimento global. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender mais sobre o planejamento energético do país e quais os desafios das indústrias e do mercado para se adaptarem a esse processo de transição energética. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o engenheiro eletricista e mestre em planejamento energético, membro do Grupo de Economia da Energia da UFRJ, Renato Queiroz, e o empreendedor social Henrique Drummond. Em 2015, cerca de 170 países assinaram o Acordo de Paris, assumindo o compromisso de evitar o aquecimento global e neutralizar as emissões de gases de efeito estufa. Uma das formas de atingir esses objetivos é reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Para enfrentar esse novo momento, sociedade, governos e empresas do setor terão de se adaptar. Vamos ver a matéria. Creo que los principales desafíos para la industria del petróleo y el gas después de COP21 es poder cumplir los compromisos adquiridos por las partes en París en diciembre del 2015. Eso significa que el día 5 todas las partes, todos los países y todas las empresas tendrán que desarrollar una estrategia para enfrentar el cambio climático y adaptarse a los desafíos y a los compromisos adquiridos en el año anterior. De cara a COP21 vienen desafíos muy nuevos muy relevantes, muy trascendentes, que es precificar el carbono, constituirlo como una moneda común y a partir de eso surgirán mecanismos de mercado como los impuestos y como los bonos de carbono que le incluirán cierta presión a todas las industrias del mundo y por supuesto a la industria del petróleo y del gas. Eso significa que viene un desafío muy relevante para esta industria. Tendrá que adaptarse rápidamente para ocupar el producto, el petróleo en este caso, en una actividad productiva diferente, como es la petroquímica, por ejemplo. Porque en el futuro próximo, toda la energía que se generará, que se producirá en el mundo, será eólica o solar, porque es muy barata, porque está disponible en todo el planeta para todos. Y eso tendrá repercusiones muy fuertes sobre la industria del petróleo y el gas, que con sus recursos, con su innovación, con su creatividad, con las personas que trabajan dentro de ella, tendrá que enfrentarla y estoy seguro que tendrá la capacidad para salir adelante de una nueva manera hacia el futuro. É um desafio gigantesco, né? De mudança e de perspectiva. Em nível nacional, como é que está essa discussão da transição energética? É muito importante essa pergunta porque nós não vamos conseguir, o mundo inteiro, sair de uma economia totalmente de combustíveis fósseis para uma economia renovável de uma hora para outra. Então, eu tenho a tal transição energética. O que seria a transição energética? Eu ir diminuindo cada vez mais as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil ele tem uma certa vantagem, porque a sua geração, ao longo dos anos, foi baseada em hidrelétricas. Uhum. E as térmicas entravam no passado muito pouco. Mas com a dificuldade de você construir usinas com reservatórios, seja por motivos ambientais, sociais, políticos, as nossas possibilidades estão na região norte, então as dificuldades são grandes, você imagina. O sistema se organizou para ter térmicas a óleo e a gás entrando em momentos pequenos da necessidade de falta de água e na geração de energia elétrica. Acontece que esses momentos ficaram muito grandes. Isso aumentou muito o custo da energia? Aumenta muito o custo. E as térmicas, as plantas foram projetadas para você trabalhar com pouco tempo, não era para trabalhar pela tecnologia na base, como nós chamamos, que é muito tempo gerando.
mas com a gestão dos reservatórios, de que eu gerava energia acabando com a água, diminuindo muito a água, porque era mais barato. Para esperar essas tais térmicas, eu comecei a colocar térmicas na base, gerando muito, emitindo muito, e um custo muito alto. Foi esse custo que a população viu que pagou um preço muito alto. E agora eu preciso ter um mecanismo, os mecanismos estão de mercado, eu faço leilões, os investidores eles participam oferecendo as suas plantas. Eu vou ter que, num pequeno momento, para manter essas térmicas, eu vou precisar, para manter um parque térmico dando suporte à hidrelétrica, eu preciso ter outras tecnologias que possam ter maior eficiência e manter. Agora, certamente por um tempo, por uma transição, porque é um sucesso a energia eólica no Brasil. Nós precisamos cada vez mais ter energia eólica. E a solar acho até que demorou um pouquinho, mas é um futuro que está na porta. Mas o que se observa é que a solar, especificamente, ela vem entrando no nível do consumo individual. Quer dizer, hoje já existe legislação para o consumidor colocar suas placas de energia, produzir energia e jogar o excedente na rede. Quer dizer, vem por um outro caminho que não só o dos leilões, né? E centralizada como... Eu acho que é o grande caminho, é a geração chamada distribuída, em que eu posso ter condomínios, eu posso ter grupos ou mesmo individual. Hoje ainda é muito caro você colocar talvez numa casa de uns 200 ou 300 metros quadrados ou num telhado de uma cobertura, sem dúvida nenhuma você vai pagar, não sei, tem um especialista aqui, mas uns 30, 40 mil. É muito caro ainda, eu preciso ainda ter um desenvolvimento maior. Mas isso também vai mudar um pouco essa gestão do setor, porque eu vou ter, hoje é centralizado, nós tivemos sempre vantagens em ser centralizados, porque hoje eu tenho um regime, por exemplo, de água melhor. No sul eu posso, através das linhas de transmissão, jogar para o sudeste e vice-versa. Então, o Brasil é um case discutido no mundo inteiro desse sistema elétrico com linhas de transmissão e regimes diferentes de pluviométricos. E agora ele vai ter que enfrentar uma gestão e a distribuidora, que é aquela que traz para a nossa casa energia, vai enfrentar o consumidor querendo também participar dessa geração. É um novo paradigma e faz parte da transição. Que oportunidades esse novo paradigma traz, esse novo modelo de negócios, em termos de negócios, Henrique? Então, assim, se tratando de uma tecnologia nova, né, o professor aqui falou sobre a questão da microgeração, né, que é uma oportunidade bastante interessante. Você tem uma série de oportunidades, tanto no aspecto de criação de novos negócios, novas startups, como para as empresas tradicionais que querem se reposicionar no mercado, buscando entender como é que funciona essa nova tecnologia, né? Então a gente percebe, né, até por experiência própria, que grandes empresas como, por exemplo, a Shell, estão apostando em tecnologias novas através de programas de fomento a startups, ideias inovadoras na área de energia, até para conhecer um pouco mais dessas tecnologias e, ao mesmo tempo, as startups estão se aproveitando desse interesse dessas empresas para poder desenvolver os seus negócios. Então, é uma transição interessante, né? Porque você percebe que existe essa movimentação dos dois lados. As startups que já começam com essa visão de promover energias renováveis, inovação, etc. E, ao mesmo tempo, as grandes empresas buscando entender que mercado é esse, como é que ele funciona, como é que a gente pode se posicionar nesse mercado, seja num primeiro momento num projeto piloto, num segundo momento em um programa, né, de apoio a essas startups, no terceiro momento, quem sabe, atuando efetivamente como um novo modelo de negócio para essas empresas. Então existe dinheiro, no mercado para investir nessas novas tecnologias e nesse momento de transição energética? Exatamente. Sempre existe, né? Assim, quando um dos atores falta, né? Às vezes, por algum momento, o governo do estado, a prefeitura, o governo federal, por alguma questão contextual, não tem como recurso para apoiar projetos como esse, as empresas dispõem de interesse, né, econômico, né, interesse até estratégico, apoiar iniciativas nessa área de energias renováveis, né, e principalmente startups, porque tem um ganho dobrado, né? Por um lado, as startups levam essa inovação, levam esse oxigênio às grandes empresas. Por outro lado, as grandes empresas que já dispõem de experiência no mercado e recursos ajudam essas startups a se estruturarem para que elas possam aproveitar as oportunidades, que vão desde a parte oferta de produtos e serviços, a parte de capacitação de mão de obra, que naturalmente tende a ser um gargalo do mercado conforme ele vai avançando, e N outras oportunidades que surgem no mercado que globalmente já é tradicional, mas no Brasil ainda é bastante recente, né? No caso específico da Insolar, só para a gente fechar esse bloco, em que área vocês atuam especificamente? A Insolar, a nossa proposta é de promover e democratizar o acesso à energia solar, né? Ela surgiu como ideia em 2013
E naquela época a gente tinha um pouco mais de 70 instalações fotovoltaicas, né, que geram energia para redução da conta de luz no Brasil inteiro. Então você imagina o tamanho do desafio, né? Tinha o desafio de uma tecnologia nova, pouco conhecida, para um público que ainda normalmente seria o último a ter acesso àquela tecnologia, que é um público de baixa renda, ainda com escassez de recursos para financiamento, a gente encarou praticamente todos os desafios. E o que a gente percebeu é que com uma estratégia de colaboração, atuando junto com grandes empresas como a Shell, com as comunidades que a gente está atendendo, no caso o Santa Marta, em parceria com agentes do setor, distribuidores de energia, articulando com agências reguladoras, todo mundo trabalhando junto, a gente percebeu que a gente poderia avançar. E é o que a gente está conseguindo fazer hoje, num projeto também apoiado pela mesma campanha, que chama Shell Make the Future, na comunidade do Santa Marta, onde a gente tem não só instalações fotovoltaicas nesse primeiro momento patrocinadas, mas também cursos e capacitações para os moradores, o engajamento das crianças e uma série de outras iniciativas. Sobre essa questão da capacitação, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.